Irmãos, a paz do Senhor, que bênção estarmos juntos, Deus te abençoe, você pode se assentar, que alegria poder desfrutar da companhia de todos os irmãos nesta noite de sábado e ter o privilégio de também compartilhar com você a palavra de Deus nessa escola bíblica tão abençoada. Que Deus continue abençoando o pastor Paulo, agradecê-lo pela gentileza e também pela hospitalidade. E na pessoa dele estender também esse carinho, essa gratidão a toda a igreja aqui em Poços de Caldas, a todo o ministério, desejar que Deus continue a abençoá-los sempre de um modo muito especial. Agradecer ao pastor Zaqueu, que é um amigo muito querido, através dele eu estou tendo o privilégio de estar com vocês aqui nessa noite e ter a alegria de também estar acompanhado da minha família, Mara, minha esposa, nossos filhos Benjamin e Luíde. Para a gente é uma alegria também muito grande poder estar com vocês. Quantos estão com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Eu gostaria de falar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 14. Mateus 25, versículo 14. Gostaria de falar com você sobre uma parábola contada por Jesus, que fala sobre dois tipos de servos: o servo bom e fiel e o servo inútil. É um ensino que Jesus conta sobre a bênção da mordomia cristã, e eu gostaria de deixar a mensagem desta noite da escola bíblica ao seu coração a partir desse texto. Mateus capítulo 25, versículo de número 14, e a partir desse texto nós vamos receber a mensagem, a aula desta noite ao nosso coração. Se você encontrou com um sinal, se você pode, sinalize dizendo amém. Mateus capítulo 25, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: porque isto também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e então partiu, seguiu viagem. Tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou mais 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha o que ganhei com eles, outros 2 talentos. O seu senhor também lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Mas tendo chegado também o que tendo recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: você é um servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar a mensagem desta noite ao seu coração,
a partir desse ensino que é tão conhecido por todos nós, mas que compartilha lições, verdades tão importantes, tão necessárias para a vida cristã e principalmente para o ministério cristão, que é um privilégio que recebemos do Senhor de podermos servir no ministério. Esse texto aqui, ele, em todo o contexto que ele transmite, tem uma pergunta que ela precisa ser feita para todos nós esta noite. E essa pergunta é: o que é que nós temos feito com aquilo que recebemos do Senhor? Você pode repetir isso comigo? Diga: o que é que eu tenho feito com aquilo que eu recebi do Senhor? Nesse ensino, Jesus compartilha a história de um senhor, que era um homem muito rico. Para você ter uma noção do patrimônio que esse homem tinha, o patrimônio desse homem estava calculado em 8 talentos. Um talento era uma das maiores cifras monetárias daquele tempo. Era o salário de aproximadamente 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então imagina isso, traz isso para a prática da contabilidade da vida. Imagina que é você trabalhar 20 anos e não receber um centavo sequer de salário. Faz o cálculo, o salário que você tem por um mês, multiplica ele por 12. Imagina a quantidade de dinheiro que isso dá. Agora, multiplica isso não só por um ano, mas multiplica isso agora por mais 20 anos. 20 anos de trabalho e você não recebeu um centavo sequer de salário em todos esses 20 anos. E quando você vai receber todo o salário desses 20 anos, toda essa quantia financeira está calculada em um talento. Imagina o quanto de dinheiro que isso era. Um talento era uma das maiores cifras monetárias daquele tempo. Esse homem aqui, o patrimônio dele estava calculado em aproximadamente 8 talentos. Ou seja, se alguém conseguisse trabalhar 160 anos de modo ininterrupto, sem gastar um centavo sequer, iria conseguir juntar a quantidade de dinheiro que esse homem tinha. Ele era um homem muito rico, muito próspero, com uma grande quantidade de recursos. E a Bíblia diz que ele foi fazer uma viagem, e ele chamou 3 dos seus servos e confiou a cada um desses servos uma parte do seu patrimônio, uma parte dos seus talentos. A um primeiro servo, a Bíblia diz que ele confiou 5 talentos. A um segundo servo ele confiou 2 talentos. E a um terceiro servo ele confiou 1 talento. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E então ele viajou. A Bíblia diz que o modo como cada um desses servos geriu, administrou essa quantia financeira, foi um instrumento que foi usado para recompensar aqueles que foram leais e comprometidos, mas também sentenciar aquele que foi negligente. Porque o primeiro servo, a Bíblia diz que recebendo 5 talentos, ele negociou, multiplicou e granjeou mais 5 talentos, e foi a 10. O segundo servo, a Bíblia diz que havia recebido 2. E do mesmo modo, ele também conseguiu multiplicar os talentos, o patrimônio do seu senhor, dobrando aquele capital financeiro. Se o de 5 foi a 10, o de 2 foi a 4, mas ambos tiveram 100% de êxito mediante aquilo que o Senhor havia lhe confiado. E do mesmo modo, esse segundo servo também recebeu uma palavra de louvor, de gratidão e de felicitação do seu Senhor, dizendo a ele: porque você também foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu também te colocarei, entre para o gozo do seu Senhor. Foi então que chegou o terceiro servo, que havia recebido 1 talento. E a Bíblia diz que o modo como esse servo administrou o talento do seu Senhor foi um pouco diferente dos outros 2 primeiros servos. Porque esse servo aqui, ele abriu um buraco e ele enterrou aquele dinheiro, aquele recurso. E quando o Senhor voltou tempos depois, e era hora da prestação de contas, a Bíblia diz que ele trouxe esse talento para o seu senhor. E ele olhou para o seu senhor e ele disse o seguinte: tome aqui o que é teu, ou seja, não lhe devo mais nada. Se 1 talento o senhor me confiou,
eu guardei, não denegri em nada o patrimônio que o Senhor deixou sob os meus cuidados. E eu estou devolvendo ele agora ao Senhor. Só que para esse terceiro servo, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o Senhor olhou para ele, segundo o que Jesus nos ensina, e disse o seguinte: você foi um servo mau e negligente, porque você não cuidou, você não multiplicou, mas você depreciou, diminuiu o valor daquilo que é a riqueza e o patrimônio do seu Senhor. E por causa disso, você será lançado num lugar de choro e de ranger de dentes. Se a linguagem de Cristo ensinando aqui, aquilo que é o gozo do seu Senhor, a alegria do seu Senhor, se é uma figura da eternidade com Deus, um lugar de choro e de ranger de dentes é um sinal de uma eternidade sem Deus. E quando Jesus compartilha aqui essa parábola, ele estava deixando para a gente aqui dois caminhos que podem ser seguidos por aqueles que receberam talentos, dons e a oportunidade dada pelo seu Senhor de poder servi-lo. O desejo do meu coração é que todos nós, quando terminarmos a nossa trajetória ministerial, possamos ouvir do Senhor, não que nós fomos um servo mau e negligente, mas que nós fomos um servo bom e fiel. Não que nós fomos um servo inútil, mas que nós fomos um servo bom e fiel. Não que nós desperdiçamos a riqueza, a oportunidade e os talentos que o Senhor nos confiou, mas muito pelo contrário, que nós nos dedicamos, nos esforçamos e servimos com o melhor ânimo, com a melhor dedicação, com o melhor empenho, com o melhor comprometimento, com o melhor esforço, a ponto de que um dia, quando todos nós comparecermos diante do Senhor, o Senhor olhe para você, para mim, para você, para todos nós, e diga assim: você foi um servo bom e fiel. E porque você foi um servo bom e fiel, você tem acesso ao lugar do gozo, da alegria, da eternidade com o seu Senhor. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito também eu te colocarei. Há uma recompensa para o seu esforço, para a sua dedicação e para o seu trabalho. Quantos também desejam um dia ouvir esta palavra do Senhor? O Senhor, quando concluiu esse ensino, ele concluiu com esse sentimento, dando-nos a entender que o primeiro e o segundo servo receberam boas recompensas. Mas o terceiro servo não teve uma recompensa tão boa assim, por causa do seu comportamento e da sua negligência. Há algumas lições a serem entendidas desta parábola. E o desejo do meu coração é que essa mensagem que está sendo compartilhada com você esta noite, ela possa ser de fato uma boa oportunidade para todos nós refletirmos sobre como temos administrado aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Primeira coisa a ser entendida aqui nesta lição. São 3 servos. Quantos servos? 3. O primeiro servo recebeu quantos talentos? O segundo? Terceiro? Tem alguém que não recebeu nenhum? Não. Primeira coisa a ser entendida aqui, guarde isso. Não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Ok? Não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Você precisa entender que pelo menos um dom Deus depositou em você. Pelo menos uma riqueza Deus estabeleceu em você. Pelo menos uma área que você pode servir no reino de Deus, Deus te confiou graça, habilidade, talento, vocação, a bênção de poder servir. Não há ninguém no reino de Deus que possa parar e dizer assim: eu não sirvo para nada. Eu não tenho nenhuma área que eu possa frutificar. Eu não tenho nenhuma área que eu possa servir. Eu quero em nome de Jesus dizer isso a você esta noite. Pelo menos um talento Deus confiou a você, e Deus conta com você para que você possa zelar desse talento, multiplicar esse talento, desenvolver esse talento, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Sabe qual é o grande problema? Às vezes nós estamos tentando fazer a coisa errada, ok?
Tem uma frase que ela é muito curiosa, que ela diz o seguinte, ó: se você for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Você precisa encontrar o seu lugar. Você precisa encontrar quais são as áreas que Deus te deu habilidade e onde é que você se encaixa. O pastor Bill Johnson, que é um pastor que reside na Califórnia, mas por muitos anos tem dedicado a sua vida a pregar e ensinar sobre liderança e sobre várias áreas ministeriais, ele tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. O dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você descobrir o talento que Deus te deu, como que a área que Deus te deu habilidade, que Deus te deu dons, que Deus te deu capacidade de desenvolver, o dia que você encontrar o sentido, o coração, a preciosidade disso, você vai entender que Deus conta com você, que a obra de Deus conta com você, e que se você tiver zelo, capricho e dedicação nisso, Deus vai usar a sua vida de uma forma tão poderosa, e a obra de Deus será tão edificada, tão abençoada, você vai encontrar o propósito de Deus para a sua existência. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pelo menos um talento nós temos. Você pode bater no seu pé e dizer, pelo menos um talento eu tenho. Ok? Primeira coisa a ser entendida aqui. Não há ninguém que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Segunda coisa a ser entendida aqui. O primeiro servo trouxe resultado, sim ou não? Precisou fazer um discurso? Não. Segundo servo trouxe resultado, sim ou não? Precisou fazer um discurso? Terceiro servo trouxe resultado? Fez um discurso? O único. Curioso isso daqui, né? Sabe o que Jesus está ensinando aqui para a gente? Guarde isso. Na obra de Deus, normalmente quem é muito bom de dar desculpas é péssimo de produzir resultados. Gente que é muito bom de justificativa é péssimo de dedicação. Gente que sempre sabe argumentar o porquê não conseguiu é péssimo em se esforçar para conseguir. Normalmente quem é muito bom de desculpas não é bom em nada. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga, quem é muito bom de desculpas não é bom em nada. Diga para essa pessoa de que grupo que você é. O grupo da desculpa ou o grupo do resultado? Nós precisamos parar de acreditar nas nossas desculpas. Nós precisamos parar de acreditar nas nossas desculpas. Um dia, a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Como que nós vamos alimentar toda esta multidão? A Bíblia diz que Filipe olhou para ele e deu uma resposta. A resposta foi assim, Senhor, o lugar é deserto. O lugar é? Já é tarde. E nem com 200 denários a gente iria conseguir alimentar toda essa multidão. Jesus está pedindo para Filipe uma solução. Ele acabou de dar 3 desculpas. Quantas desculpas? Sabe o que é curioso aqui? As desculpas que Filipe deu são as desculpas que a gente mais acredita na vida da gente. São 3. Primeira desculpa que Filipe deu, o lugar. A primeira desculpa que a gente acredita é a desculpa do lugar. Se eu tivesse na capital. Se eu tivesse em outro lugar. Se a congregação que eu cuido fosse num bairro melhor. Se o cenário fosse diferente. A gente sempre coloca a desculpa no lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus não está sobre lugares. A bênção de Deus está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais difícil que for. A bênção de Deus sobre você ali, você vai frutificar. Você vai florescer. Você vai multiplicar. Um dia, a Bíblia diz que Abraão olhou para Ló e falou assim, a gente tem que se dividir, a gente tem que se separar. Porque a gente tem muito rebanho, está tendo contenda entre os pastores dos rebanhos, por causa de falta de pasto. Escolha a direção para onde você quer ir e eu irei para a outra direção. O problema é que de um lado era deserto e do outro lado eram as campinas férteis de Sodoma e Gomorra. E o problema é por causa de rebanho. Eles precisam de pasto. De um lado tem pasto, do outro lado é deserto. O Ló olhou para o Abraão e falou assim, tem certeza que sou eu que escolho? É claro que eu vou para a região das campinas férteis de Sodoma e Gomorra. Abraão falou, pode escolher, eu vou para o deserto. Algum tempo depois, Abraão está no deserto, abrindo poço e dando água.
prosperando, animais multiplicando, Deus cuidando dele. Ló saiu de Sodoma e Gomorra sem nada, com Sodoma e Gomorra sendo destruída. E Abraão estava prosperando no deserto. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não está sobre lugares. A bênção de Deus está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais improvável que for. Você pode estar no lugar mais árido que for. Você pode estar no lugar mais difícil que for. A bênção de Deus ali sobre você, você vai prosperar. Você vai multiplicar, você vai florescer. A bênção de Deus está sobre pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Primeira desculpa que a gente tem que parar de acreditar é a desculpa do lugar. Segunda desculpa de Filipe, já é tarde. Já é? A segunda mal desculpa que a gente acredita é falta de tempo. Ah, se eu fosse mais novo. Ah, se eu tivesse entendido o que eu entendo isso aí hoje, 20 anos atrás. Ah, se eu tivesse os meus 30 anos agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa parar de acreditar na desculpa do tempo. O tempo não é um problema. A falta de atualização, sim. Deixa eu repetir isso aqui para você. O tempo não é um problema. A falta de atualização, sim. Você tem um celular aí? Tem? De vez em quando ele pede para fazer atualização. Você pode estar com o celular 2025. Que ano? Se você não fizer atualização nele, em 2 anos, você não consegue instalar mais nenhum aplicativo. Não consegue fazer mais nada nele. E uma pessoa pode estar com o celular de 2020, com 5 anos de uso. Fazendo a atualização direitinho, daqui 2 anos ele ainda vai estar funcionando. Porque o problema não é o tempo, o problema é a falta de atualização. O problema não é a idade que alguém tem, o problema é quando ele não se atualiza mais. É quando ele não entende como que ele pode fazer melhor o ministério de mulheres, de jovens, de discipulado, de evangelismo. É quando tudo aquilo que eu sei da Bíblia que eu estudei no seminário 20, 30 anos atrás. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Imagina que você para de repente e diz assim, ó, eu senti uma dor aqui, eu preciso ir rápido para ver o que é isso daqui. O médico olha para você, analisa e fala o seguinte, ó, você tem que fazer uma cirurgia urgente, porque você tem aí um quadro de risco inflamatório, você tem que operar agora. E tem 2 médicos para operar você. Quantos médicos? Quantos? O primeiro médico é um camarada gente boa, amigo, brincalhão, você encontra ele de vez em quando, cresceu com você. Pensa aquela pessoa agradável. Quem conhece um camarada gente boa, agradável, que você olha para ele, já dá vontade de rir? Faz assim, não tem gente assim? Tem. É um médico assim, aquele que você tem um carinho tão grande por ele, você fala assim, rapaz, fulano é gente boa. Só que tem 30 anos que ele se formou em medicina. Quantos anos? E de lá para cá ele não estudou nada mais. Ele não participa de nenhuma conferência sobre cirurgia, ele não desenvolveu nenhuma atualização sobre o método que ele faz de cirurgia, nada disso. E o outro médico é um camarada que você nunca viu ele, também tem 30 anos que ele se formou, mas de lá para cá, todo ano, ele viaja participando dos principais congressos, conferências, atualizando a equipe médica dele, a equipe cirurgiã, estatísticas de qual a melhor metodologia para o tipo cirúrgico que ele faz. Ele está sempre atualizando o aparelhagem que ele realiza, a estrutura de tudo que envolve a área médica e cirúrgica que ele desenvolve. Qual dos 2 médicos que você vai querer que opere você? Aquele que você conhece, que é muito gente boa, ou aquele que você nunca viu, mas que é um camarada atualizado? Qual dos 2 você vai querer que opere você? Sabe por que a gente escolhe o atualizado? Porque a gente quer ter a certeza que quem vai cuidar da gente é quem está pronto para cuidar da gente. Por que a gente pensa que se eu for um pregador que não me atualizar, as pessoas vão querer me ouvir? Que se eu for um líder de departamento que não me atualiza, as pessoas terão prazer de serem lideradas por mim. Que se eu sou alguém que faço alguma coisa, mas não estou buscando me atualizar, melhorar, desenvolver, crescer, que eu vou ter o resultado que eu busco alcançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo não é um problema para a gente. Só que a falta de atualização pode ser. Sempre há um meio melhor de se fazer aquilo que a gente está fazendo. Com mais amor, com mais zelo, com mais dedicação. A gente sempre tem que entender que sempre há alguém que a gente pode
espelhar e aprender. Sempre há um bom livro sobre um ministério de jovens, de mulheres, de famílias, pastoral, de crianças, evangelismo. Há alguém que Deus está usando no nosso tempo, na nossa geração, que está tendo um caminho de Deus, um entendimento de Deus, de fazer com zelo, de fazer com habilidade, de fazer com capricho, de fazer com excelência. E a gente precisa se inspirar, a gente precisa se espelhar, a gente precisa melhorar. Sabe por quê? Porque o tempo não pode ser um problema para a gente. Na verdade, o tempo é uma bênção, porque quanto mais o tempo passa, se melhor preparado a gente tiver, a gente une justamente aquilo que é a habilidade de fazer, que está sendo atualizada, com a experiência ao longo de anos de ministério. Se você perceber, todos os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, quanto mais eles se prepararam, quanto mais a vida passou e quanto mais eles estiveram prontos diante de Deus, melhor eles conseguiram servir. O Paulo do final do ministério é muito melhor do que o Paulo do início do ministério. O Elias do final do ministério prepara a geração do Eliseu. E quanto mais Eliseu vai desenvolvendo o seu ministério, melhor também ele continua a estar. Por quê? Porque ele não parou de se preparar. Ele não parou de mergulhar em Deus. Deus quer nos ajudar a entender que quanto mais nós nos dedicarmos e melhor estivermos, mais frutos nós daremos. A idade não é um problema. Deus quer usar você. Se aperfeiçoe a cada dia. E Deus vai usar a sua vida. E você vai frutificar cada vez mais. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga, o tempo não é um problema para quem está preparado para servir melhor na obra de Deus. Todos nós queríamos estar mais novos. Você também? Todos nós. Mas a vida passa, sim ou não? Tem como voltar o tempo? Não. Mas tem como se preparar para no tempo que estamos, servir melhor. Levante sua mão e diga assim, Senhor, não deixe o tempo ser um problema para mim. A segunda maior desculpa que a gente acredita é qual? Tempo. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei ela maravilhosa. Depois de 40 anos a gente vira um Fusca. A gente vira o quê? O que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Renove a sua alegria no Senhor. Renove os seus sonhos no Senhor. Todos nós temos coisas que vamos olhar para trás e vamos dizer, eu queria ter entendido isso antes. Só que eu queria ter entendido isso antes para ter feito melhor. Todos nós vamos lidar com isso. Não se culpe de algo que você não fez por maldade. Só que não deixe também que nenhuma ferida relacionada ao seu passado te impeça de viver um futuro melhor. Você precisa entender que Deus te deu habilidades, Deus te deu os dons, Deus te deu graça, Deus te deu talentos. E a obra de Deus precisa que você esteja com o coração alegre, disposto a servir. O desejo do meu coração é que essa palavra renove a sua esperança de um modo tão especial esta noite, que você diga, eu vou desenvolver mais os meus talentos, eu vou frutificar mais, e os anos mais felizes e mais produtivos da minha vida ainda estão pela frente, porque com Deus o melhor tempo é sempre aquele que ainda está por chegar. Você pode dizer glória a Deus por isso? A gente precisa parar de acreditar nas desculpas relacionadas ao tempo. O tempo passa, só que guarde uma coisa, a Bíblia diz que Deus é poderoso para restituir o tempo que foi perdido. Na prática, sabe como que isso se aplica? A gente olha talvez e diz o seguinte, passou 5, 10, 15, 20 anos que eu era para ter produzido mais, feito mais, dedicado mais, servido melhor, me envolvido mais. Se você esta noite usar esta palavra como uma aliança de renovação com Deus, dizendo, Deus, eu vou me esforçar para me servir melhor, para mim desenterrar os talentos que estão enterrados, e para mim dedicar mais da minha vida, para te servir na sua obra, e na área, no dom, no ministério, que o Senhor me colocou graça, habilidade e talento, eu tenho certeza que Deus é poderoso para restituir o tempo que foi perdido, aquilo que era para você ter vivido em 10, 15, 20 anos, Deus é poderoso para te fazer viver nos próximos 2, 4, 5 anos, Deus vai te ajudar a restituir o tempo que se passou. Há sempre uma oportunidade de Deus para quem deseja recomeçar. Você pode dizer glória a Deus por isso? A gente precisa parar de acreditar na desculpa do tempo. Essa é a segunda maior desculpa que a gente acredita. Terceira desculpa que o Filipe deu. O Filipe disse assim, nem com 200 denários, nem com 200, a gente ia conseguir alimentar toda essa multidão. Qual é a primeira desculpa que a gente acredita? O lugar. Segunda desculpa que a gente acredita? O tempo.
Terceira desculpa que a gente mais acredita: falta de dinheiro. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se alguém acreditasse, patrocinasse, investisse. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. A maioria de nós, o problema não é falta de dinheiro. Embora a gente possa talvez não ter a quantidade de recursos que precisaria. O que a gente precisa é mais de coragem do que de dinheiro. Levante sua mão e diga assim: Senhor, renova a minha coragem. Não diga isso bem forte, diga: Senhor, renova a minha coragem, porque eu sei que o Senhor é um Deus provedor. Essas 3 desculpas de Filipe são as desculpas que a gente mais acredita. E normalmente, quando a gente acredita em desculpas, a gente não produz. Normalmente, quando a gente acredita em desculpas, a gente não produz. Sabe o que esse terceiro servo aqui, que Jesus chamou de servo inútil, trouxe para ele? A crença dessas desculpas. Quais eram as desculpas dele? As desculpas é: meu Senhor é um Senhor mau. Ele gosta de colher onde ele não semeou. Ele gosta de ajuntar onde ele não espalhou. E se eu perco isso daqui, como que eu vou ressarcir isso daqui ao meu Senhor? Ele está acreditando nas desculpas. Só que enquanto ele está acreditando nas desculpas, tem gente vencendo as desculpas e multiplicando talentos. Enquanto alguém acredita nas desculpas e enterra talentos, tem gente melhorando. Tem gente desenvolvendo. Tem gente crescendo. Tem gente dizendo: Senhor, o Senhor me confiou esse talento. Eu creio que o Senhor é poderoso para me ajudar a saber desenvolvê-lo, para saber usá-lo, para saber multiplicá-lo. A gente precisa decidir de qual dos 2 grupos nós vamos fazer parte. Se do grupo da desculpa ou se do grupo do resultado. Outra lição a ser entendida aqui. Imagine uma coisa. Imagina que alguém tem um carro no valor de 50 mil reais. Qual o valor? E olha para você e diz assim: eu preciso fazer uma viagem e eu preciso que você cuide desse carro para mim. E a pessoa fica 2 anos em viagem. Quanto tempo? 2 anos depois, quando ela voltar, ela espera que você faça o quê? Devolva para ela o quê? O carro, concorda comigo? Ela vai reclamar com você que ela te entregou um carro valendo 50 mil e agora está valendo 45? Não, porque ela te entregou o quê? Um carro. Ela vai esperar que você pegue esse carro, venda esse carro, pegue esses 50 mil reais, aplique esse capital, dobre esse capital. E quando ela voltar, você pegue os 100 mil reais, compre 2 carros de 50 mil para ela e entregue a ela 2 carros de 50 mil? Não, porque você entregou o que para ela? Um carro. Se você pega esse carro, vende, torre essa grana, aí sim ela vai ficar brava com você. Mas se você guardou o carro para ela não tem nem como te agradecer. O servo que fez isso na parábola, que recebeu, guardou e devolveu, foi reprovado. Foi chamado de mau e negligente. Foi lançado num lugar de choro, de ranger de dentes. Sabe qual foi o servo que foi aprovado? Foi o servo que recebeu 2 e devolveu 4. O servo que recebeu 5 e devolveu 10. Jesus está ensinando 2 coisas para a gente aqui. Em primeiro lugar, servo bom e fiel é aquele que multiplica. Segundo lugar, no reino de Deus não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. No reino de Deus, ou eu melhorei, ou porque não melhorei, automaticamente fiquei pior. Ou eu progredi, ou regredi. Ou eu avancei, ou retrocedi. E aqui a gente precisa entender que todos nós precisamos melhorar, não para ser melhor do que alguém. A gente tem que melhorar para ser melhor do que nós somos hoje. Porque o Mateus de hoje tem que ser melhor do que o Mateus de ontem. O Mateus de amanhã tem que ser melhor do que o Mateus de agora. Porque é assim que nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à bênção da estatura que vai se aproximando da perfeição para a glória de Cristo Jesus. Você está entendendo isso? O que Jesus está ensinando aqui para a gente é o seguinte: não tem como se contentar em manter. Você pode repetir isso comigo? Diga: não tem como se contentar em manter. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, não me deixe entregar do mesmo jeito. Diga: eu preciso entregar melhor. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui para você. O
quem aqui quando olha para essa parábola, entende a seguinte perspectiva? São 3 servos. Quantos servos? O Senhor confiou a um servo quantos talentos? Ao outro e ao outro. O Senhor olhou para os servos e disse assim, ó, eu estou te entregando 5, eu quero que você me devolva 10. O Senhor falou isso? O Senhor entregou quantos? 5. O Senhor confiou. Você pode repetir isso comigo? Diga, o Senhor confiou. Você tem o Senhor olhando dizendo o seguinte, estou te confiando 2 e quero 4. Foi isso que o Senhor falou? O Senhor só fez o quê? O porquê que o Senhor aprovou quem multiplicou e reprovou quem manteve? Se não há uma palavra dizendo, você precisa multiplicar, senão vai ser reprovado. Sabe qual é a chave? O entendimento, a percepção daqueles que desenvolvem para aqueles que não desenvolvem. Uma palavra chamada sensibilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga sensibilidade. Não diga comigo, Senhor, eu preciso ser alguém mais sensível. Você precisa entender que aquilo que o Senhor te confiou, aquilo que o Senhor, e deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui olha para a sua vida e, sendo muito sincero, sem ser portador de orgulho ou soberba, nada disso, mas olha para você e reconhece pelo menos uma área que Deus te deu habilidade, dom, talento, que Deus te deu graça nisso, seja para ensinar, seja para pregar, seja para desenvolver música, seja para desenvolver liderança, uma área que Deus te deu uma habilidade. Faz assim, quem reconhece que pelo menos tem um talento? Não há ninguém que não tenha um. Quem já identificou o seu talento? Faz assim, ok? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você. Quem aqui, quando olha para a sua vida, vê também áreas que você queria ter um talento naquela área, só que você não tem? Faz assim. Eu tenho um monte de coisa que eu queria ter talento para saber fazer e não sei. Você também? O Senhor confiou 5 talentos. Quantos? E esse servo devolveu quantos? Aonde é que estavam esses outros 5? Posso falar uma coisa para você? O talento que você ainda não possui, você vai encontrá-lo na hora que você desenvolver aquele que você já sabe que tem. Deixa eu repetir isso aqui para você. O talento que você ainda não sabe que possui, você vai encontrá-lo na hora que você desenvolver aquele que você já sabe que tem. Talvez é alguém que o pastor Paulo olha e fala assim, ó, bem que você poderia ajudar a cuidar de jovens nessa congregação. E a pessoa nunca se imaginou que tinha aquela habilidade. E ela encontra amor na liderança, cuidando de pessoas. Ela percebe que ela tem uma vocação para aquilo ali, um dom para aquilo ali. Porque aqui é uma coisa que é uma bênção da liderança. Quantos aqui são líderes, ou de departamentos, ou de congregações? Fazem assim, por favor. Quem lidera alguma área? Deixa eu dizer uma coisa para você. Líderes têm uma oportunidade que nenhuma outra pessoa tem. Que é a oportunidade de enxergar nos seus liderados habilidades, talentos e dons que eles mesmos não sabem que possuem. Líderes têm a oportunidade que apenas líderes possuem de olhar para liderados e enxergar neles riquezas que eles mesmos nunca se viram fazendo aquilo. Líderes descobrem talentos. Líderes encontram pessoas que não sabem a riqueza, o dom que carregam, mas em algum momento, em algum culto, em alguma situação, Deus vai te fazer enxergar em um liderado que às vezes é tímido. E às vezes você vai ter que despertar nele uma ousadia que ele não sabe que possui. É o que Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, ó, desperta o dom de Deus que há em ti. E foi-lhe imposto pelas minhas mãos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Vença a timidez, tem um dom de Deus em você. Eu já enxerguei ele, talvez você ainda não enxergou, mas Deus me ajudou a enxergar. E eu estou aqui como líder que Deus confiou para cuidar de você, para te ajudar a desenvolver nesta área que talvez você nunca se imaginou fazendo isso, mas Deus te deu esse talento. Está enterrado aí dentro. Você vai colocá-lo para fora e vai multiplicá-lo. E Deus será glorificado através disso. Desperte
os talentos nos liderados que Deus colocou para você cuidar. Os talentos que você gostaria de ter, mas nunca enxergou em você. Você acessa eles, você encontra eles. Quando você começa a usar aqueles que você já sabe que possui. Porque aqui tem uma matemática de Deus, ok? E a matemática de Deus aqui ela é muito curiosa numa coisa. 10 talentos foram entregues, quantos? Mas o saldo mesmo desse que devolveu 10 talentos é qual? 5, ok? É qual? 5. O servo que devolveu 4 talentos, o saldo dele é qual? 2. E o servo que devolveu 1, o saldo dele é qual? 0. Essa é a matemática que a gente tem que entender desse texto. Porque Deus vai nos julgar não por aquilo que nós temos. Deus vai nos julgar por aquilo que nós produzimos com o que temos. A conta de Deus não é quantos talentos você tem. A conta de Deus é o que é que você fez com os talentos que Ele te deu. Porque se alguém tem muitos talentos, mas não produziu nada, está sendo reprovado, a conta é 0. Tem gente que a pior tragédia da vida dele foi ter recebido um talento. Deixa eu repetir isso aqui para você. Tem gente que a pior tragédia da vida dele foi ter recebido um talento. Então Deus errou em ter dado uma oportunidade para ele de um talento? Claro que não, ele que não aproveitou o talento que recebeu. Tem gente que a pior tragédia da vida dele foi ter recebido um talento, porque ele nem usa isso para servir a igreja, ele nem usa isso para desenvolver o ministério que Deus confiou a ele, e ele ainda pisa em pessoas porque tem um talento. Tem gente que não entendeu que ter um talento não faz ninguém melhor do que ninguém, só aumenta o nível de compromisso que essa pessoa tem que ter, porque ela está representando algo que é maior do que ela, que são as riquezas do reino de Deus. A conta que precisa ser feita aqui é essa. Mas sabe qual que é o detalhe interessante aqui? O Senhor não mandou multiplicar, o Senhor só confiou. O Senhor só. O que é que fez um grupo de servos multiplicar e ser aprovado? E um servo enterrar e ser reprovado? Diga de novo comigo, sensibilidade. Você pode repetir de novo, diga sensibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui acha maravilhosa a história de Davi? Faz assim. Quem aqui acha a história incrível, a história de Neemias? Faz assim. História de Elias, você gosta dela também? E a história de Isaías? Diga comigo, Davi, Neemias, Elias e Isaías. Você acha que eles frutificaram na obra de Deus? Sim? Ok? Fizeram coisas extraordinárias, sim ou não? Você sabia que eles fizeram coisas extraordinárias, porém que Deus não os mandou fazer? Eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir profetizar contra Acabe que não teria chuva. Ele vê todo Israel adorando a Baal, dizendo que Baal era o Deus que mandava a chuva, e ele vai diante do rei. E a prova que ele não tem uma palavra de Deus para aquilo, é que ele diz, é segundo a minha própria palavra. O que ele estava dizendo era, eu não posso continuar a ver as coisas do jeito que estão e cruzar os braços fazendo de conta que não é comigo. Já que vocês dizem que é Baal que manda chuva, eu quero mostrar para vocês que a palavra de um homem de Deus só tem mais poder do que a palavra de Baal. Segundo a minha própria palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre Israel. E Deus honrou a palavra dele e fechou os céus. Aquilo que a gente chama do chamado de Isaías, que é Isaías capítulo 6, você não tem Deus dizendo ali, Isaías, será que você pode ir? Ele teve uma visão. Ele ouviu provavelmente a Trindade conversando entre si, dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Você não tem Deus dizendo, Isaías, será que você pode ir? Ele só percebeu uma necessidade. E quando ele percebeu a necessidade, ele foi sensível. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que ele está dizendo? Será que eu posso ser útil? Sabe qual o problema da grande maioria das pessoas? Elas têm talentos. Elas têm, mas elas esperam que alguém mande elas fazerem. Elas têm habilidades, mas elas esperam quase que alguém implore que elas façam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para perceber e para pensar que os talentos que Deus te deu
Tem gente que gostaria de tê-los, mas não possui. Que as áreas que Deus te deu habilidade para desenvolver, seja em evangelismo, seja em discipulado, seja em ensino, seja em EBD, seja em cuidar de criança, seja qual for a área, aquilo que Deus te deu habilidade para você fazer. Tem gente que queria ter isso, mas não tem, e Deus lhe deu graciosamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: os talentos que Deus te confiou são uma das principais sinalizações de Deus acerca das áreas que Ele quer usar você. Você está entendendo isso? O que define aqueles que multiplicam e não multiplicam, aqueles que crescem e não crescem, é uma coisa chamada o quê? Diga comigo: sensibilidade. Você pode dizer de novo, diga sensibilidade. Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Sabe qual que é uma dinâmica boa para acontecer na igreja? Para a igreja funcionar e não sobrecarregar ninguém? Se você viu um problema, o problema é seu. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga: se você viu um problema, o problema é seu. Não, encara ele, fala assim: se você viu um problema, o problema é seu. Você já viu gente culpando e sempre transferindo problemas para alguém resolver? Você já viu gente criticando pastor e criticando igreja? Já? Deixa eu falar uma coisa para você. Se um problema chegou até você e se você pode resolver, resolva. Se você resolveu, a igreja resolveu, porque você é a igreja. Se você viu um problema, o problema é seu. Que você seja a última porta que a dor de alguém precisou bater. Se nós desenvolvermos uma cultura de responsabilidade no corpo de Cristo, entendendo que se cada um fizer um pouquinho, ninguém faz mais do que deve, que se cada um fizer um pouquinho, ninguém faz demais, que se cada um fizer um pouquinho, a obra de Deus continua a avançar. Se você entender que as riquezas, as oportunidades que Deus te deu, se você tiver sensibilidade para ser uma solução para aquilo que Deus permitiu que você enxergasse e precisa ser mudado, Deus vai te usar, a obra de Deus vai avançar, os problemas vão diminuir e Deus será glorificado através disso. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite? Diga para alguém perto de você: você precisa ser mais sensível. Se tem uma coisa que impede a gente de crescer, de desenvolver, de multiplicar, é falta de sensibilidade. O Senhor não mandou os 2 primeiros servos multiplicarem. O que eles entenderam foi o seguinte: Deus confiou isso aqui nas minhas mãos. Tanta gente queria ter essa oportunidade que eu estou tendo. Tanta gente queria ter essa habilidade que Deus me confiou. Tanta gente queria ter esse dom, esse talento que Deus confiou em mim. Eu não posso depreciar. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso depreciar. O questionamento do Senhor com o terceiro servo não é que ele não dobrou, é que ele depreciou. Isso aqui é uma coisa curiosa, ok? Porque a argumentação do Senhor é o seguinte: se você tivesse pelo menos deixado esse talento com os banqueiros, você teria pelo menos acompanhado a inflação. Nós estamos 2.000 anos depois, a metodologia bancária é a mesma, ok? Imagina, por exemplo, que alguém tem 10 mil reais guardado em casa. Quantos mil? E aí ele chega, por exemplo, numa agência de um banco e fala assim: eu quero aplicar esse dinheiro aqui. E o gerente olha e fala assim: a gente tem aqui a taxa Selic que está 15 pontos alguma coisa, você vai receber 1,2 por mês. Quanto? Aí no mesmo dia chega alguém no banco e fala assim: eu estou precisando de 10 mil reais emprestado. O banco tem para me emprestar? O gerente fala assim: opa, claro. Qual que é os juros que eu vou pagar? Aí o gerente olha para ele e fala assim: você vai pagar uns juros de 2% ao mês. Quanto por cento? Para você que deixou o dinheiro lá, qual que é a sua rentabilidade? 1 ponto alguma coisa. Para quem pegou o dinheiro com o banco, qual que é a rentabilidade do banco? É nessa diferença que o banco faz dinheiro. Ok? A lógica é a mesma. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você tivesse pegado esse dinheiro, esse talento, deixado com os banqueiros, você teria pelo menos corrigido a inflação. Sabe o que Jesus está questionando aqui? Não é que você fez muito, é que você não fez nem um pouco. Você lembra daquele contexto do ensino de Jesus, da figueira que foi amaldiçoada? Quem lembra daquele texto?
A figueira que foi amaldiçoada. Você pode repetir comigo? Diga: a figueira que foi amaldiçoada. Vamos lá, diga: a figueira que foi amaldiçoada. Pega a sua Bíblia aí, deixa eu passar rapidamente nesse texto aqui com você. Evangelho de Lucas. Mateus 21. Perdão, Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11, 12. Marcos 11. Olha isso daqui. Está comigo aí, diga amém. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve o quê? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, olhe para cá. A figueira, ela tem uma estrutura muito curiosa dentro da sua estrutura de árvore, ok? Quem aqui já viu um figo? A casca do figo, ela é muito sensível. Um figo não tem uma casca resistente como de uma maçã, por exemplo, ok? De uma laranja, de um limão. Ele é muito sensível. Qualquer pedra, chuva, qualquer coisa fere a casca de um figo. Deus, dentro da sua sabedoria, criou a figueira de um modo que quando a folhagem está completa, é sinal de que ela muito provavelmente já está no tempo de ter figos. Então, você não vê um figo aparente como, por exemplo, uma laranjeira tem uma laranja aparente, ok? Se você vê a folhagem completa, você sabe que do lado de dentro daquela árvore já tem o quê? Figos, frutos. Jesus viu uma figueira e a figueira tinha folhas. Tinha o quê? E foi ver se acharia nela alguma coisa. Chegando a ela, não achou nada. Repita comigo: não achou nada, senão frutos. O que irou Jesus aqui? Parecia que tinha. Você pode repetir comigo? Diga: parecia que tinha. Se tem uma coisa que irrita Jesus, é aquilo que parece, mas não é. Parecia que tinha. Aí Jesus fez o que com essa figueira? Diga comigo: amaldiçoou. Jesus fez o quê? Chegando a ela, não achou nada, senão folhas. Só que aqui tem um versículo, uma expressão no versículo 13 que dá um nó na cabeça da gente. Por que não era tempo de figos? Você pode repetir isso comigo? Diga: por quê não era tempo de figos? Olha o 14. Jesus falando disse: nunca mais alguém coma algum fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Só que não parece aqui que está tendo um equívoco? Porque a sensação que dá é que Jesus está procurando figos em uma época que não é época de figos. A cultura das plantas bíblicas tem uma coisa que ensina uma lição muito preciosa sobre isso daqui. A figueira é uma das únicas árvores que ela dá um tipo de fruto chamado de fruto fora da estação. Você tem o fruto da estação, que é o figo mais saboroso, de um melhor valor comercial, é um fruto maior, ok? É o fruto, é o figo do tempo, é o figo da estação. Só que a figueira, ela produz um fruto fora de tempo, fora de época, que é um figo menor, não é tão saboroso. Não tem quase que nada de valor nutricional, ele é menor, então ele não tem valor comercial. Mas para quem está com fome, serve. Embora não é a estação dos figos, Jesus se aproxima. Quando Jesus amaldiçoou essa figueira, não é porque ela não estava na sua melhor fase, não é porque ela não deu o seu melhor, mas é porque ela falhou em dar pelo menos o seu mínimo. O problema não é alguém que não está produzindo o máximo, o problema é alguém que está falhando no mínimo, não faz nada. O problema não é às vezes quem recebeu 5 e não foi a 10. O problema é quem recebeu 1 e nem se esforçou, enterrou. O problema não é quando você tem limitações, tenta, mas caminha com a dor de estou tentando, mas não estou conseguindo. O problema é quando você desiste e diz: o Senhor até me deu esse dom aqui, mas eu estou enterrando ele, eu nem vou me esforçar em desenvolver esta área. Um dia o Senhor vai vir procurar frutos em nós.
Um dia o Senhor vai vir procurar frutos em nós. E o Senhor espera que a gente pelo menos tenha se esforçado e não tenha depreciado, não tenha diminuído o valor, não tenha inutilizado o valor daquilo que é do Senhor e foi confiado a gente. Você está entendendo isso? Sabe o que Jesus está falando para a gente aqui essa noite? Todos nós sabemos de dons, habilidades, sonhos, projetos. Você sabe o que é de tão precioso que Deus confiou a você, que Deus te deu habilidade para servir, que Deus te deu talento para desenvolver, que Deus confiou de ministério, de dom e de graça para você frutificar. Um dia o Senhor virá para ver o que é que nós estamos fazendo com os dons que Ele confiou a gente. Deus espera que a gente esteja dando pelo menos o mínimo. Deus espera que a gente esteja pelo menos se esforçando. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu não quero ser alguém que falhou em multiplicar, falhou em esforçar-se e decidiu enterrar os talentos. Último ponto. Sabe qual é o grande problema? Praticamente, deixa eu compartilhar uma coisa aqui para você. O servo que enterrou o talento foi o servo que recebeu um. Foi o servo que recebeu? Foi o servo que recebeu? Posso ser sincero com você? A grande maioria de nós não somos pessoas de 5 talentos. A grande maioria de nós somos pessoas de um talento só. A grande maioria de nós não somos pessoas de 5 talentos. A grande maioria de nós sabe fazer muita coisa. E há até uma hipérbole, uma comparação que é muito curiosa. Você sabia que é uma bênção, às vezes, ter um talento só? Porque ter um talento só te faz ter foco nele, te faz concentrar a atenção nele, te faz colocar tudo aquilo que você vai fazer para aperfeiçoá-lo. Às vezes ter um talento só não é o problema, é a oportunidade da vida de você se tornar uma referência naquela área. Para que quando alguém precisar dizer o seguinte: tem alguém aqui no campo de Poços de Caldas que sabe fazer isso daqui? Alguém vai responder assim: pastor, tem fulano, ele é da congregação tal. Mas ele sabe fazer outra coisa, se sabe fazer outra coisa eu não sei, mas nessa área aqui é o melhor que eu já conheci. Gente que tem um talento, mas não enterrou. Se tornou uma referência, uma autoridade nele. Ter um talento só não é para ser a sua crise. É para ser a oportunidade da sua vida. Que você não pode enterrá-lo. Porque tem gente que é igual pato, já viu o pato? Pato nada, corre e voa. Nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Tem gente que faz um monte de coisa, não faz nada com qualidade. Tem gente que faz pouca coisa, mas com excelência. A questão não é quantos talentos você tem, a questão é aqueles que você tem, não enterre eles, desenvolva eles e se torne uma autoridade, uma referência, alguém excelente nessa área. Posso falar uma coisa para você? Não gaste tempo naquilo que você não é bom. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado aí? Diga: não gaste tempo naquilo que você não é bom. Tem uma coisa que eu não sei fazer: cantar. Eu acho bonito quem sabe cantar. Já viu aqueles pregadores que pregam e cantam? Que eles vão pregando e do nada eles puxam uma música, a igreja vai junto, uma atmosfera de glória toma a igreja. Eu acho aquilo maravilhoso, eu não sei fazer aquilo. Se tem uma coisa que eu queria saber fazer é cantar, é o quê? A minha nota cantando deve ser 2, no máximo 3. Se eu me esforçar, fizer um curso, aprender sobre entonação, subtonação, melodia, deve ir para uns 5. No máximo. Talvez comunicando, a minha nota seja um 6, quem sabe um 7. A minha luta é para melhorar todo dia. Melhorando, quem sabe eu vou para um 7, um 8, um 9, quem sabe um dia um 10. Mas eu nunca vou chegar a 10 cantando, porque eu não sei cantar. Posso falar uma coisa para você? Pare de gastar tempo, energia e recurso naquilo que você não é bom. Concentre qualidade naquilo que você já tem alguma habilidade. Naquilo que você já sabe fazer bem. Porque talvez sua nota nisso é 7, é um 8. Melhorando você vai para um 9, quem sabe um 10. E ninguém será respeitado naquilo que não é excelente.
Ninguém será respeitado naquilo que não é. Foque naquilo que você já é bom. Sabe qual é o problema da gente? A grande maioria de nós não somos pessoas de 5 talentos. A grande maioria de nós somos pessoas de quantos talentos? E sabe quem é que enterra talentos na igreja? Quem tem um. O cara que tem 5 talentos, ele está resolvido. O emocional dele é bom. Se ele não deu certo numa coisa, ele se encaixa em outra. Se ele for tirado de uma função, ele fala assim, pastor, conta comigo. Você pode fazer isso daqui. Ele entra, faz com habilidade, em 6 meses, muda a cara da área que ele está desenvolvendo. Porque ele é talentoso, ele se encaixa em várias áreas. Sabe quem é que enterra talentos na igreja? Quem tem um só. Só quem tem um. Sabe qual é o problema desse moço aqui? Ele deve ter olhado, ele deve ter pensado, que falta vai fazer? O outro tem 5. Eu tenho para mim que se ele tivesse 5, ele não enterrava. Sabe por que ele enterra? Porque tem um. Sabe o que esse moço era para ter entendido? O outro tem 5, glória a Deus, ele pode até ter 5, mas esse aqui que eu tenho, ele não tem. Que bom que tem gente que Deus deu tanta habilidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está proibido de ficar se comparando com outras pessoas. Se comparar com as outras pessoas é uma loucura. Primeiro que você não pode se comparar o momento seu com o momento da outra pessoa. Porque nem todo mundo enfrentou as mesmas dificuldades, nem todo mundo começou na mesma faixa etária, nem todo mundo teve as mesmas pessoas que ajudou, nem todo mundo teve os mesmos recursos, às vezes, no começo para se preparar. Tem gente que tem que correr contra o tempo, tem gente que começa no 0, chega no 10, tem gente que começa no menos 10, porque a família de onde veio não ajudou, o local que estudou não ajudou, a configuração, as coisas que ouviram, os exemplos que teve não ajudou. Não é que ele tem que começar do 0, ele tem que começar do menos 15, porque ele não pode desistir, porque ele tem que desenvolver. Se comparar com outras pessoas é uma loucura. Porque se você se comparar com alguém e se achar pior, você sofre pelo pecado da autocomiseração. Se você se compara com alguém e se acha melhor, você pode sofrer do pecado do orgulho. Se comparar com outras pessoas é uma loucura. Você não tem que comparar o seu momento com o momento de ninguém. Nem todo mundo começa na mesma fase. Tem gente que começou com 20 anos. Quantos anos? Morreu com 40. Tem gente que começou com 40, foi até 90 e multiplicou muito mais, porque serviu por 50. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não trabalha com a gente como receita de bolo, é a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma história, cada um tem um nível de dificuldade, cada um tem um nível de desafio, mas a todo mundo Deus deu um talento. Você está proibido de ficar se comparando com as outras pessoas. O que você precisa é identificar a área que Deus te deu um talento e desenvolvê-la, melhorá-la, porque Deus conta com você para você desenvolver esse talento que Ele colocou nas suas mãos. Repita comigo, o tempo é o mesmo. O mesmo tempo que um servo foi de 5 a 10. É o mesmo tempo que alguém recebeu 1 e ficou em 1 e enterrou. O tempo não é o problema. O tempo não é o... tempo não é o... Pastor Rob Thompson, eu estou encerrando a mensagem aqui. Pastor Rob Thompson tem uma frase que ela se encaixa muito bem aqui. Ela é um pouco agressiva, mas ela traz uma grande verdade. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas medíocres. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas... E sabe o que é curioso? Medíocre não é o ruim. Medíocre é o cara da média. Ok? Medíocre é o cara 5. O excelente é o 10. Medíocre não é o 1. Medíocre é o 5. É o que está na média. Medíocre vem de mediocridade. Vem de média. Tanto para pessoas excelentes como para pessoas medíocres. O que torna alguém medíocre? Medíocre é aquele que se contenta em fazer o que todo mundo faz. O que qualquer um faria. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas medíocres. Para ambos Deus deu 24 horas por dia. Quanto tempo? O que os transformou em excelentes e medíocres foi como eles usaram essas 24 horas. Essa é uma frase de um pastor chamado Rob Thompson. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo foi o mesmo. O tempo foi o... Eu não sei se você está percebendo, mas o tempo está passando. Quem aqui lembra do dia da queda das Torres Gêmeas em Nova York? Faz assim. Aquilo tem 24 anos. Quem aqui lembra do acidente de Ayrton Senna? Faz assim. Aquilo tem 31 anos. Eu não sei se você está percebendo, mas o tempo está passando. Tem gente que está melhorando. Tem gente que está estagnado. O que é que diferencia quem multiplica de quem não multiplica? E eu fecho a mensagem aqui. Uma palavrinha chamada esforço. Você pode repetir comigo, diga esforço. Você tem que pelo menos tentar.
Você lembra o que Deus falou com Josué? Esforça-te, tenha bom. Esforça-te, tenha bom. Sabe qual que é a engrenagem? A vida começa com esforço. A vida começa com... A engrenagem aqui é a seguinte: se esforce. Se a presença do esforço fará você começar a ter resultados que você não estava tendo. Esses resultados produzirão em você bom ânimo. Com esse bom ânimo, você se esforçará ainda mais para produzir ainda melhor. Por isso que a ordem não é tenha bom ânimo e esforça-te. É esforça-te e tenha bom ânimo. É o esforço que produz bom ânimo. Prerrogativa para começo não é bom ânimo. Prerrogativa para começo é esforço. Já viu gente que falou o seguinte: ah, pastor, eu até queria ter servido em alguma área da igreja esse ano, mas eu estava tão desanimado. Já viu alguém falar isso? Ah, eu até queria ter participado mais, mas eu estava tão sem empolgação. Se você for esperar ânimo, disposição, você não vai fazer nunca. A vida não tem a ver com bom ânimo, a vida tem a ver com esforço. A vida tem a ver com parar e dizer o seguinte: ó, o Senhor me confiou, eu vou me esforçar. Porque eu sei que se eu me esforçar, as coisas vão começar a mudar. E se as coisas começarem a mudar, eu vou me animar, eu vou me empolgar. E eu vou servir ainda melhor. Eu estou encerrando a palavra dessa noite dizendo: nós não vamos fazer parte da geração de quem enterra talentos. Nós vamos fazer parte da geração de quem multiplica talentos. E um dia nós ouviremos do Senhor: porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entre para a alegria eterna do seu Senhor. Você quer viver isso? Eu gostaria de encerrar esta palavra orando com você. Pastor Paulo, posso convidá-los a estar em pé? Esteja em pé comigo em nome de Jesus. Mateus, o que eu preciso fazer com essa palavra? Você precisa se esforçar. Precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem um talento que não está usando? Faz assim. Não tenha vergonha, não. Quem aqui tem um talento que não está usando? Eu vou te dar de novo uma oportunidade. Quem aqui tem um talento que não está usando? Essa é uma noite para você dizer: Senhor, eu preciso melhorar nisso daqui. Eu preciso enterrar isso daqui. Porque a tua obra precisa de pessoas. Tem alguma coisa que você sabe fazer que a igreja está precisando de pessoas para fazer. Tem alguma área que Deus deu dons e habilidades que algum ministério da igreja está precisando de pessoas para servir nessa área. Fuja do comodismo. Cuidado com uma coisa chamada conforto. Você pode repetir comigo? Diga conforto. O maior inimigo do crescimento é conforto. O maior inimigo do crescimento é... Não tem como você colocar na mesma fase conforto e crescimento. Crescer é desconfortável. Você tem que lutar contra o seu conformismo, contra a preguiça, contra o desânimo, contra a rotina que a gente já acostumou de estar bom desse jeito. Conforto é a coisa mais perigosa. Te impede de crescer, te impede de desenvolver. Porque você olha e fala assim: já está bom. Pode até estar bom, mas tem que melhorar. Deus quer nos ajudar a desenvolver talentos. Essa é uma noite para você sair dela dizendo: eu vou começar a usar esse talento. Talvez para você chegar para o seu pastor ou dirigente de congregação e dizer o seguinte: eu estou colocando à disposição da igreja. Eu sei fazer isso daqui. Eu sei cuidar dessa área. Deus me deu habilidade nisso daqui. Eu estou colocando à disposição esse talento que Deus me confiou para me servir em alguma área da igreja. Você precisa desenterrar isso. Deus conta com você. Você não pode deixar um talento em você parado. Você não pode deixar em você um talento parado. Dr. Miles Monroe, ele tinha uma frase maravilhosa. Na vida a gente tem duas escolhas. Quantas escolhas? Ou a gente morre cheio, deixando o mundo vazio. Ou a gente morre vazio, deixando o mundo mais cheio. Você não pode deixar esses talentos morrerem em você. Você tem que usar isso. Para que um dia, quando a morte chegar, ela consiga levar só o corpo, mas nenhum dos sonhos, nenhum dos projetos, nenhum dos talentos. Todos eles multiplicaram, todos eles frutificaram. Essa palavra é para você essa noite? Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, desperta a minha vida. Eu posso fazer mais. Eu não quero ser o servo inútil. Eu quero ser o servo bom e fiel. Não deixe, Senhor, eu acreditar em nenhuma desculpa. Eu sei que eu posso fazer. E eu te peço, me ajude a melhorar. Não me deixe estar contente com aquilo que o Senhor não está contente. Diga: eu preciso envolver. Diga: eu posso melhorar. E eu te peço, ajuda-me a multiplicar
os talentos que o Senhor me confiou, em nome de Jesus. Você diz amém? Diga a 2 ou 3 pessoas perto de você, Deus vai usar a sua vida, você vai melhorar, tem talentos em você, Deus vai te usar a desenvolvê-los.